Olá, meninos. Uma boa noite a todos. Sou a professora Laura e eu vou apresentar a vocês na nossa aula de hoje a parte de gestão hospitalar. Nós estamos utilizando um material produzido pela professora Alda Maria, uma administradora residente da UFJF. Primeiro, nós precisamos entender o contexto hospitalar. Os hospitais, eles são locais destinados ao tratamento ou à reabilitação, né? A parte de prevenção, a atuação na prevenção, educação em saúde, ela é mais destinada à atenção básica, mas também pode ser realizada no contexto hospitalar. Na nossa sociedade, o hospital se insere nas condições de mercado, sofrendo influência das políticas socioeconômicas. Então, nós sabemos que o hospital, os serviços de saúde, eles são dependentes de políticas socioeconômicas, da atuação dos governos, de investimentos, né? É um prestador de serviços no atendimento à saúde na sociedade, tendo a obrigação de manter-se fiel aos propósitos de restaurar e promover a saúde, dentro de um padrão técnico e num ótimo nível de humanização em suas atividades operacionais. Então, os hospitais, eles são unidades prestadoras de serviços à nossa sociedade. E esses serviços devem ser prestados com o objetivo de restaurar e de promover a saúde, sendo que essa assistência necessita obedecer um padrão técnico de excelência e um ótimo nível de humanização. Dentre as funções administrativas propostas em 1916 por Henri Fayol estão prever, que significa visualizar o futuro e traçar o programa de ação. Então, um bom gestor hospitalar ele tem que prever determinadas situações, visualizar o futuro daquela instituição, o futuro daquelas ações em saúde e traçar o programa. Organizar, constituir o duplo organismo material e social da empresa. Então, ele tem que organizar tanto o papel financeiro, material, os recursos, quanto a atuação social da empresa, da instituição hospitalar. Controlar, verificar que tudo ocorra conforme as regras estabelecidas e as ordens dadas. Então, ele precisa atuar no controle para verificar que tudo ocorra conforme o planejamento, conforme as regras que foram estabelecidas e também as ordens que foram dadas. Comandar, dirigir e orientar o pessoal. Então, ele tem que atuar no processo de administração também de recursos humanos. Ele tem que orientar o seu grupo de trabalho, ele tem que dirigir essas pessoas e coordenar, ligar, unir, harmonizar todos os atos e todos os esforços coletivos. Então, todos esses atos, essas ações, as pessoas, os exercícios que são realizados precisam estar unidos de forma harmônica, né? E que caminhem com um objetivo coletivo. Então, essas funções de planejar, organizar, comandar e coordenar são as funções administrativas no contexto hospitalar. Então, o gestor hospitalar, aquele que vai atuar na função administrativa dentro desse contexto hospitalar, precisa dominar, precisa pôr em prática essas 5 funções, que seriam planejar, organizar, controlar, comandar e coordenar. A Organização Mundial da Saúde declara o hospital como parte integrante de um sistema coordenado de saúde, que deve prestar à comunidade e às famílias completa assistência preventiva e curativa, podendo também constituir em um centro de pesquisa biossociais e de formação aos profissionais da área da saúde. Então, segundo a Organização Mundial da Saúde, os hospitais são parte de um sistema de serviços de saúde, que deve prestar à comunidade, à família, uma assistência preventiva e uma assistência
curativa. Também deve ser constituído um centro de pesquisas biossociais, então comportamento social, e também deve atuar na formação dos profissionais da área da saúde. A estrutura hospitalar ela é complexa, devendo simultaneamente incorporar avanços de conhecimento, aptidões, instalações e equipamentos que correspondam à tecnologia médica que também lhe é necessária. Então, nós sabemos que uma estrutura hospitalar ela é uma estrutura complexa, não é uma estrutura simples, porque nessa estrutura devem estar presentes tanto conhecimento científico, conhecimento técnico, associado à aptidão, então profissionais com aptidão à sua carreira, à sua função. As instalações dessas instituições precisam estar padronizadas, precisam estar obedecendo aos protocolos e também de equipamentos que correspondam à tecnologia médica que também lhe é necessária. Sua complexidade varia proporcionalmente ao grau de especialização e à diversidade de níveis hierárquicos que essa especialização gera dentro dessa instituição. Então, essa complexidade hospitalar ela pode ir aumentando conforme as especialidades que são oferecidas dentro daquele serviço de saúde. Então, se aquela instituição hospitalar ela oferece algumas especializações mais simples, logo a sua complexidade ela é mais baixa. Se ela oferece especializações mais complexas, então a sua complexidade ela é mais alta. Tá? Aqui nós temos, por exemplo, a realização de alguns exames mais complexos. Então isso faz com que esses hospitais eles necessitem de uma estrutura mais complexa, de um serviço mais complexo de atendimento. Então, o que faz um gestor hospitalar? Qual a atuação desse gestor hospitalar? Ele é o profissional que vai atuar no planejamento, na organização e no gerenciamento dos processos de trabalho em saúde. Então, o gestor ele vai atuar tanto na parte de planejamento, em planejar ações, em planejar atividades, em planejar o funcionamento, o atendimento, como ele vai atuar na organização desse serviço e no gerenciamento desses processos de saúde, envolvendo tanto as áreas de gestão de pessoas, então de recursos humanos, de materiais, suprimentos, equipamentos e recursos em geral. Então, o gestor hospitalar ele vai atuar desde a parte de recursos humanos até a parte de equipamentos, materiais e suprimentos. O gestor hospitalar, ele organiza e controla compras e custos, áreas de apoio e logística hospitalar, bem como acompanha e supervisiona os contratos e convênios. Pelos princípios de gestão, de qualidade e da viabilidade dos serviços, presta suporte aos setores, fim do hospital, garantindo a assistência ao paciente. Então, esse gestor ele vai atuar em todo esse parte de controle de compras, de custos, de logística, de supervisão, com o objetivo de quê? De garantir a assistência ao paciente. Então, para que nós, profissionais que trabalhamos na assistência, que vamos estar lá cuidando do paciente, prestando cuidado ao nosso paciente, nós precisamos, associado ao nosso trabalho, a atuação de um gestor. Esse gestor ele vai estar garantindo o cuidado do nosso paciente, porque ele estará proporcionando recursos humanos, recursos materiais, recursos financeiros para que a instituição hospitalar realmente funcione. Quais as áreas de atuação, então, desse gestor hospitalar? Ele pode atuar em hospitais clínicos e privados, policlínicas, clínicas e unidades de saúde, casas de saúde, laboratórios, empresas de exames clínicos complementares, farmácias, empresas de seguro hospitalar, planos de saúde, secretarias de saúde, enfim. Quais são os conhecimentos necessários que esse profissional ele precisa ter? Então, nós sabemos que esse gestor hospitalar ele precisa ter um conhecimento muito amplo. Ele precisa dominar muitas áreas do conhecimento para poder conseguir exercer a sua profissão da melhor maneira possível. Então, ele precisa ter conhecimento de epidemiologia, bioestatística,
de contabilidade, de gestão de custos hospitalares, estrutura e arquitetura hospitalar, estrutura e funcionamento do sistema de saúde pública e privada, gestão da cadeia de suprimentos na área de saúde, higiene, segurança e qualidade de vida no trabalho, legislação hospitalar, planejamento e negócios da saúde, planejamento estratégico em saúde, planejamento financeiro e orçamento, gerenciamento de pessoas, políticas de saúde, gestão de qualidade e acreditação hospitalar. Então nós conseguimos perceber que esse gestor, ele precisa ser um profissional completo, certo? Ele precisa ter o domínio de diversas áreas do conhecimento para poder atuar e exercer da melhor forma possível o seu cargo para poder suprir as reais necessidades daquele serviço de saúde. Aqui nós temos os hospitais que são cadastrados no Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde, CNES, em março de 2017. Então, em relação aos hospitais em si, nós conseguimos perceber um número bem reduzido para a nossa região norte, equivalendo a 8%, sendo que o maior índice dessas instituições hospitalares estão concentradas na região centro-oeste, onde nós temos uma grande referência para os serviços de saúde. Nós temos, inclusive, muitos pacientes que realizam tratamento fora de domicílio, conhecido popularmente como TFD, nessas regiões do centro-oeste, muito concentrado em Goiânia, né, essa assistência, esses serviços de saúde. Tá? Os hospitais eles podem ser classificados conforme vários aspectos, como por exemplo, pequeno porte, que é um hospital que possui uma capacidade normal ou de operação de até 50 leitos, como por exemplo, ele nos citou aqui um exemplo, o Hospital São João, com 35 leitos. Um hospital de médio porte, que é o hospital que possui capacidade normal ou de operação de 51 a 150 leitos, nos deu o exemplo de um hospital universitário de Juiz de Fora, com 148 leitos. Um hospital de grande porte, que é um hospital que possui capacidade normal ou de operação de 151 a 500 leitos. Ele nos deu um exemplo do Hospital das Clínicas da UFMG, que possui 435 leitos. Acima de 500 leitos, considera-se hospital de capacidade extra, como por exemplo o Hospital Universitário Pedro Ernesto da URJ, com capacidade instalada para 525 leitos. Finalidade ou tipo de assistência. Então, essas instituições hospitalares, elas podem ser classificadas como um hospital geral, onde assiste pacientes de várias especialidades, tanto clínicas quanto cirúrgicas, então atende pacientes com diversas necessidades clínicas ou necessidades cirúrgicas, podendo ser limitados a grupos etários, como por exemplo, infantil ou geriátrico, hospital do idoso, hospital da criança, ou grupos de comunidade militar, ou ainda apresentar uma finalidade específica, como por exemplo o hospital de ensino. Então, algumas universidades possuem hospitais de ensino, que são hospitais destinados ao atendimento do público em geral, mas com o objetivo de capacitar, né, de educar os seus educandos, os alunos da instituição. Pode ser também um hospital especializado, onde ele vai assistir predominantemente pacientes com alguma patologia, com alguma doença específica, como por exemplo os hospitais psiquiátricos, o Hospital do Câncer, para o tratamento do HIV, para o tratamento de órgãos específicos, enfim. Como por exemplo o Hospital do Coração, tá? Regime de propriedade. Então, esses hospitais eles podem ser classificados em públicos quando eles são administrados por alguma atividade governamental, seja essa municipal, estadual ou federal,
particular, quando ele pertence a uma pessoa jurídica de direito privado. Então, particular é quando ele pertence a uma pessoa, a uma sociedade, enfim. E uma privada sem fins lucrativos, então podendo ser beneficente ou filantrópico. Aqui nós temos o organograma, então como que funciona a organização desses serviços, né? Nós temos primeiro o conselho administrativo, a diretoria geral, né? A qual nós teremos o corpo clínico e o corpo administrativo. Aqui são as mesmas apresentações, tá? De uma forma mais definida, né? Esse material aqui ele também vai ser disponibilizado para vocês, tá? Esses assuntos aqui nós não vamos cobrar na nossa prova, tá? Missão e valores. Então, toda instituição de educação, né, instituição de assistência à saúde, enfim, necessita ter bem definido as suas missões e valores. E cada instituição terá as suas próprias definições de missão, de valores, enfim. Então, nós precisamos formar recursos, gerar conhecimentos, formar recursos humanos, gerar conhecimentos e prestar assistência de qualidade na área da saúde à comunidade da região, através da satisfação dos clientes, qualidade e produtividade, imagem institucional, inovação, respeito ao patrimônio, fornecedores, assistência, ensino e pesquisa, retorno financeiro e social e humanização. Um hospital com uma organização complexa, ele tem que ter pode ter algumas repartições, como por exemplo, lavanderia, restaurante, hotel, farmácia, clínicas, capelas, estacionamento, setores administrativos, salas de aula, auditório, laboratórios, consultorias, almoxarifados. Então, são algumas repartições que podem estar presentes dentro de uma instituição hospitalar, variando, claro, conforme a instituição, a característica da instituição, se é geral, se é especializada, será de grande porte, de médio, de pequeno porte, se serão realizadas cirurgias ou não, enfim. Então, depende muito da característica, da finalidade daquele hospital para que ele seja construído conforme as regulamentações. Então, nós temos algumas resoluções que a construção desses hospitais, a formação física desses hospitais precisam obedecer. Comunidade no ambiente hospitalar. A efetividade da comunicação nas instituições de saúde reduz a ocorrência de erros e resulta na melhoria de segurança do paciente. Então, os profissionais de saúde, eles precisam ter uma boa comunicação entre si, porque essa comunicação vai reduzir os erros que podem acontecer durante a assistência e também proporcionar maior segurança ao nosso paciente. É fácil entender o porquê. Os exercícios da profissão de quem trabalha na saúde é sempre levado ao limite, já que direto ou indiretamente os colaboradores lidam com vida. Então, a nossa profissão, ela é uma profissão muito difícil de ser exercida, então nós sempre temos que nos dedicar ao máximo, porque nós estamos lidando com uma vida. Logo, um pequeno erro pode trazer graves consequências. Então, essa comunicação entre a equipe, ela é essencial. Nós precisamos nos comunicar muito bem com a equipe da qual nós estamos trabalhando, para justamente reduzir o erro a qual esse paciente pode ser submetido. Gestão de pessoas. No ambiente hospitalar, encontramos diversas categorias profissionais, colaborando com o funcionamento do hospital, visando assegurar a prestação dos serviços adequados à comunidade. Então, para que um hospital ele venha a funcionar, nós precisamos de diversas categorias profissionais trabalhando para que esse hospital funcione e para que o serviço seja prestado. E a gente sempre tem que levar em consideração que nenhuma profissão é superior à outra. Então, todos esses profissionais, eles são importantes. Se houver a falta de um destes, a assistência ela será prejudicada.
Então, aqui nós temos, né, a representação, um paciente com bebê, médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, maqueiros, a equipe de limpeza, tá? Todas essas profissões, elas são importantes e devem estar inseridas dentro dessa equipe para que o serviço que será prestado ao paciente seja um serviço de qualidade. Aqui foram algumas referências que foram utilizadas, tá? Para a elaboração, né, desse trabalho, dessa apresentação. Esse material ele já está disponível, tá? Para que vocês possam acompanhar, para que vocês possam fazer uma leitura mais cuidadosa na casa de vocês. Assim que possível, esse vídeo ele estará disponível para que vocês possam assistir e acompanhar e também para ajudar na resolução da prova. Para finalizar a nossa aula, meninos, eu vou apresentar a vocês de forma breve, tá? A portaria número 340, de 4 de março de 2013, onde vai redefinir os componentes da construção do Programa de Requalificação das Unidades Básicas de Saúde, das UBSs. Então, aqui nós teremos descritos, né, de uma forma bem explicativa, quais são os componentes que uma unidade básica de saúde precisa ter para que esteja em funcionamento, correto? Primeiro a gente tem que entender que as unidades básicas de saúde, elas possuem como objetivo principal a prevenção e a educação em saúde. Então elas precisam atuar de forma direta nessa prevenção. Para isso, essas unidades básicas de saúde, elas precisam conhecer a área em que elas estão atuando. Então, elas em geral estão inseridas em uma determinada área, em um determinado bairro. Essa equipe, ela precisa conhecer, essa equipe, ela precisa conhecer a população da sua área, as principais problemáticas que estão inseridas naquela região e definir alguns planos de ação para trabalhar diante daquelas problemáticas. Então, nós podemos caracterizar uma UBS de porte 1, que é uma UBS destinada e apta a abrigar no mínimo uma equipe de atenção básica, com número de profissionais compatíveis a uma equipe de atenção básica. Essa UBS pode ser de porte 2, quando é destinada a abrigar no mínimo 2 equipes de atenção básica. Pode ser de porte 3, quando é destinada e apta a abrigar no mínimo 3 equipes de atenção básica, ou de porte 4, quando é destinada e apta a abrigar no mínimo 4 equipes de atenção básica. E aí, conforme a composição dessas equipes de saúde da família, nós temos a destinação de valores financeiros conforme a composição dessas instituições de saúde, tá? E aí esses valores de incentivo financeiro, eles aumentam conforme aumenta-se o nível de complexidade dessas unidades básicas de saúde. Tá bom, meninos? Esse material ele também será disponibilizado para que vocês façam uma leitura, tá? De alguns pontos dessa portaria, e aquele material do contexto hospitalar, da gestão hospitalar, ela também será destinada a vocês para que vocês possam fazer uma leitura mais cuidadosa, tá bom, meus amores? Então, assim nós finalizamos a nossa disciplina de administração em enfermagem. Qualquer dúvida, eu estou à disposição para responder a vocês, tá? E assim que possível, esse vídeo estará disponível para que vocês possam assistir e realizar a nossa provinha, tá bom? Beijo a todos, até a nossa próxima disciplina.